Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Como é que vocês estão? Hoje a gente vai ler o último capítulo de Juízes e o último capítulo de Atos, coincidentemente, hein? Vamos terminar 2 livros no mesmo dia. Então, se você concluiu aqui vai concluir essas leituras comigo, já deixa aí no comentário. Eu li Juízes e Atos em 2023, tá bom? E a gente vai ler também o capítulo 117 dos Salmos. Vamos ler o Salmo 117, que é um dos menores de todo o livro dos Salmos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te damos graças pela tua palavra. Buscamos mais uma vez, ó Deus, a iluminação do teu Espírito, teu auxílio, para nos ensinar, para nos orientar em tudo o que devemos ser e fazer, que seja agradável a ti. Obrigado, Senhor, por podermos concluir 2 livros bíblicos no dia de hoje. É um privilégio ler a Tua palavra, Senhor. Ainda que tenhamos tantas limitações de entendimento, o Senhor tem nos auxiliado. Eu te agradecemos, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando que capítulo 19 e 20 são um dos mais difíceis, né, da Bíblia. Conversei há pouco com a Regiane. Ela falou até vamos dizer assim, do meu desânimo, né? E eu falei que esses 2 capítulos mexem muito comigo, porque foi uma tragédia realmente, né? É difícil até ler essa história, essa última história aí do livro de Juízes. E por isso até eu acabo entrando na história e até a minha voz talvez seja afetada, né? E outra coisa também que quando eu leio no carro, eu fico um pouco meio desajeitado, né? Sinto falta de ar e tal, então também tem um pouco disso. Mas enfim, conto com as orações de vocês. Vamos à leitura, Juízes 21. Ora, os homens de Israel tinham feito um juramento em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha em casamento aos benjamitas. O povo foi a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus, levantaram a voz e choraram amargamente. Por que eles estão nessa situação? Porque devido ao acontecimento lá, aquela tragédia com a concubina do levita, enfim, tudo aquilo foi o estopim de uma guerra civil, uma guerra interna de Israel. Todas as tribos se juntaram para eliminar os homens de Benjamim e o fizeram. Mataram muitos, né? E agora eles estão lamentando porque, nossa, praticamente se acabou a tribo de Benjamim. Versículo 3. Disseram: Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isso em Israel? Porque hoje falta uma tribo. No dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram: quem de todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Senhor? Por quê? Eles tinham se comprometido a não dar filhos, ou melhor, não dar suas filhas. O que eles tinham comprometido? Peraí, deixa eu ler aqui em cima. Aqui, ó. Isso. Nenhum de nós dará sua filha em casamento aos benjamitas. Então eles tinham feito uma promessa de não se associar com os benjamitas. E aí agora eles estão se perguntando, quem não compareceu à Assembleia, ou seja, quem não fez esse voto? Está aqui na sequência. Porque tinham feito um juramento solene. Quem não comparecesse à presença do Senhor em Mispa seria morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seus irmãos da tribo de Benjamim e disseram: hoje foi eliminada uma das tribos de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos pelo Senhor que não lhes daríamos em casamento nenhuma das nossas filhas. E perguntaram: há alguma das tribos de Israel que não tenha comparecido à presença do Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade tinha ido ao acampamento, à assembleia. Quando contaram o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade estava ali. Por isso a congregação mandou para lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade a fio da espada, tanto homens como mulheres e crianças. É isto que vocês devem fazer: matem todos os homens, bem como todas as mulheres que não forem virgens. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que nunca haviam tido relações com homem algum.
e as trouxeram ao acampamento em Siló, que fica na terra de Canaã. Então toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na rocha de Rimom, e lhes fizeram uma proposta de paz. Foi nesse tempo que os benjamitas voltaram e receberam aquelas mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido conservadas com vida. Porém, não havia uma para cada um deles. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Olha a celeuma que ocasionou. Eu tinha falado homens, mas revendo aqui, parece que as mulheres foram eliminadas e sobraram homens. Acho que como vamos dizer, uma vingança por eles terem matado aquela mulher, a concubina do levita, eles eliminaram as mulheres. Então não tinha mulher para os homens de Benjamim. E eles se comprometeram a não dar nenhuma mulher deles, das filhas deles, para os homens de Benjamim. Então eles pegaram as mulheres lá do Jabes Gileade lá. Olha como um abismo chama outro abismo. Um pecado gera outro pecado. Eles têm que matar toda a cidade de Jabes Gileade, trazer as virgens para poder dar para cada um dos homens de Benjamim. A gente faz isso na vida às vezes, tenta cobrir um erro com outro erro, e daqui a pouco vira uma montanha de erros e ninguém sabe nem por onde começar a resolver as questões, né? Às vezes, como pastor, eu percebo isso na vida de muita gente, que foi, sabe, se amarrando em tantas coisas, e é difícil soltar, difícil começar a limpeza, né, de tudo isso. Bom, e aí, então, o povo teve compaixão de Benjamim, como eu li. Versículo 16, os anciãos da congregação disseram: como obteremos mulheres para os que sobraram, visto que as mulheres dos benjamitas foram exterminadas? Disseram mais: deve haver uma herança para os benjamitas que sobraram, pois nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não podemos dar a eles as nossas filhas em casamento, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito o que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano há uma solenidade ao Senhor em Siló. Olha a artimanha deles. Eles lembraram: olha, de ano em ano, tem uma solenidade ao Senhor em Siló. Siló fica ao norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho que vai de Betel a Siquém, e ao sul de Lebona. Então deram uma ordem aos filhos de Benjamim, dizendo: olha só, vão e se escondam nas vinhas, fiquem vigiando. Quando as moças de Siló saírem a dançar em rodas, saiam das vinhas e cada um agarre uma mulher para si. E então voltem para a terra de Benjamim. Quando os pais ou os irmãos delas vierem se queixar a nós, diremos: tenham pena deles por amor de nós, pois na guerra contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres para todos eles, e vocês não as deram a eles, pois neste caso seriam culpados de quebrar o juramento. Assim fizeram os filhos de Benjamim. E dentre as moças que saíram para dançar, eles tomaram para si mulheres conforme o número deles. Depois voltaram para a sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias, olha aí, aquele refrão, hein? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. E assim termina o livro. Que coisa, né? Um livro trágico. Um livro que mostra até onde o povo de Deus pode chegar se desprezar ao Senhor e a sua palavra. Uma história triste, complicada, cheia de presepadas, né, dos homens de Deus. Não está aparecendo aqui o lugar para digitar o livro. Como é que eu faço aqui? Pronto. Salmo 117. Salmo de louvor. Louvem o Senhor, todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco,
e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmo 117, como eu disse, um dos menores, acho que o outro, não sei se é menor do que este, é o 134, também é bem pequeno. O 133 é pequeno também, mas é um pouco maior do que estes. O Salmo 117 diz para os gentios louvarem o Senhor. Os gentios são os povos que não são o povo de Deus. Um chamado a todas as nações, a todas as pessoas louvarem o nome do Senhor. E qual a razão? Porque todas as pessoas devem louvar o Senhor. Porque grande é a misericórdia dele e porque a fidelidade dele dura para sempre. É por isso. Por isso. É o que esse salmo está nos ensinando. E agora, Atos 28, último capítulo do livro de Atos. Nós começamos o livro de Atos vendo que Deus tinha um propósito de que por meio do seu povo o evangelho fosse pregado em todos os lugares, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E o livro de Atos conta essa história, desde o evangelho sendo pregado em Jerusalém, passando por toda aquela região, Judéia, Samaria, e atingindo os confins da terra, por meio do ministério do apóstolo Paulo. Mas não tinha chegado no Brasil nessa época. Quem sabe chegou na Austrália, ou até na região da Ásia, lá para cima, onde é a Rússia, onde é o Japão e tal. Bom, a gente não sabe, mas Roma era a capital do Império Romano, né? A capital do império que dominava o mundo naqueles dias. Então era os confins da terra conhecida naqueles dias. Os lugares mais longe que poderia chegar o evangelho, na capital mundial, em Roma. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Lembra de todo o naufrágio, toda aquela coisa, né? Então eles chegaram numa ilha chamada Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Esse foi o raciocínio deles. Esse homem é um assassino mesmo, porque ele se livrou do mar, mas chegou na terra, a justiça vai fazer com que ele morra agora através do veneno dessa víbora. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Mudaram bem de opinião, né? Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados também, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Então veja, toda essa circunstância, a perseguição a Paulo, a prisão, aqueles depoimentos todos levaram ele a essa situação aqui, de poder testemunhar o evangelho diante de bárbaros ali, de pessoas que não eram pessoas civilizadas, talvez aqui, né? Como é que é aqui, os nativos, chama ali de nativos. Tinha lá um homem principal também e tal, enfim. E Paulo tem a oportunidade de pregar nesses lugares, né? Aí continua a viagem. 3 meses depois, embarcamos num navio de Alexandria que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pólux.
Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte começou a soprar o vento sul e em 2 dias chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Então ali, nessa cidade, Puteoli, eles encontraram com alguns irmãos, quer dizer, o evangelho já tinha chegado ali antes dele. Aliás, já tinha uma igreja em Roma, né? E aqui nesse lugar também já tinha. Sem que Paulo tivesse chegado lá, é a primeira vez que ele está chegando lá. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 Vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Depois de tanto tempo sem se encontrar com irmãos, né? Ficou animado em ver esses irmãos. Uma vez em Roma, pronto, agora ele chegou em Roma. Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Olha só, é o que ele sempre fez, ele faz em Roma também. Chamou os judeus. Ele não tinha medo de ninguém. Chamou os judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César. E ele está falando para os judeus. Diante da oposição lá dos judeus de Jerusalém, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Olha só, os judeus de Roma não sabiam de tudo isso que tinha acontecido lá em Jerusalém, da Judéia. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito, mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Então os judeus de Roma aceitam ouvir Paulo e ele prega. Olha só. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos, como sempre, pelo que Paulo dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos, como sempre. E havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse essas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: vá a este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Olha a liberdade que ele tinha em Roma, de receber qualquer um, qualquer pessoa. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. O desfecho do livro de Atos é sensacional.
Eu gosto muito. Primeira vez que eu li Atos completo, acho que eu li em poucos dias, assim, eu queria saber, eu queria conhecer, porque é uma história envolvente. E aí quando chegou no final, deu aquele sentimento de acabou aqui, desse jeito. E é assim. O evangelho triunfa. Sempre, sempre. Pode ter perseguição, pode ter prisão, pode ter violência, pode ter martírio, pode acontecer o que for, o evangelho vai continuar prosseguindo. O reino de Deus está sendo pregado, anunciado, está expandindo por toda a terra. Isso é maravilhoso. Essa é a mensagem que o final do livro de Atos nos comunica. O evangelho veio para vencer. Ele vence e vai vencendo mais e mais. E assim termina a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.